Hello everybody, Teacher Michelle here, welcome to our English class. Olá pessoal, professora Michelle aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Nosso conteúdo de hoje, pessoal, vai falar sobre o uso de conectivos, ou seja, de conjunções. Tá? As conjunções são aquelas palavrinhas que nós usamos para fazer ligação, né? O próprio nome, quando a gente pensa connectives, conectivos ou conectores, são essas palavrinhas que vão conectar as sentenças. A gente vai ter conexão entre palavras, conexão entre frases e orações e as conexões entre parágrafos, tá bom? Obviamente, essas conexões, elas são responsáveis para que nós estabeleçamos a coesão do texto, né? Lembrem de coesão, de coerência, que são aspectos muito importantes para a organização do texto e para o processo de comunicação como um todo. Você conseguir interpretar e entender melhor as informações a partir desses conectivos. Bom, então olha só, a nossa introdução, né, sobre o que as conjunções vão tratar, o que são essas conjunções. Os conectivos conectam ou relacionam as sentenças e os parágrafos, como eu mencionei para vocês na introdução. Eles ajudam, assist é ajudar, é a mesma coisa que help. Eles ajudam no segmento ou na sequência lógica das ideias, no fluxo das ideias, como elas sinalizam, né? Elas oferecem informação sobre o relacionamento entre as sentenças e os parágrafos. O que isso quer dizer? As conjunções, pessoal, elas expressam ideias. Então, você pode, por exemplo, usar um conectivo para dar a ideia de adição, para dar a ideia de contradição. Então, essas palavrinhas que nós vamos utilizar e que nós vamos visualizar na nossa aula, elas vão desempenhar esse papel de sinalizar a ideia expressa, sinalizar o relacionamento entre as palavras. Tá? Tipos de conjunção. Quando nós falamos de conjunção, nós temos três tipos definidos. Temos as conjunções coordenadas, temos as conjunções subordinadas e temos as conjunções correlatas ou conjunções correlativas, tá? Porque elas relacionam um termo com outro termo. Vamos falar de cada um deles. Começando pelas coordinating, que são as conjunções coordenadas. O que são elas? They are used to link or join two words or phrases. Então, esse join é unir, juntar, link, ligar. Então, elas são responsáveis ou elas são usadas para ligar ou juntar as palavras ou as locuções, né, que podem ser, nesse contexto, traduzidas como frases ou períodos, que são igualmente importantes e completas em termos de gramática quando comparadas entre si. O que isso quer dizer? As conjunções coordenadas, elas vão ligar termos que são semelhantes. Então, por exemplo, eu vou ligar uma palavra com outra palavra, eu vou ligar uma locução com outra locução, eu vou ligar uma sentença com outra sentença, fazendo essa relação entre as duas partículas idênticas, né? Os dois elementos parecidos. E as conjunções coordenadas, elas são interessantes porque elas vão ser utilizadas em frases que têm sentido completo. Tá? As conjunções coordenadas vão ser usadas nessas frases que são consideradas independentes. Ou seja, se você olhar elas separadamente, elas têm sentido. Se você olhar elas juntas, elas também têm sentidos. Uma não depende da outra. Tá? Aqui eu tenho para vocês os exemplos das conjunções coordenadas. Tá? E essa palavra aqui, fanboys, é um acrônimo. O que é acrônimo, professora? São as siglas. É quando eu pego somente a inicial de alguma palavra e junto elas para criar uma palavra que vai me ajudar a lembrar. Tá? Então, o acrônimo fanboys vai te ajudar a lembrar quais são as conjunções coordenadas. Então, vamos ver quais são elas. For significa para. And significa e. Nor, nem. But,
mas, or, ou, yet, ainda, soon, logo. Então, essas conjunções são as conjunções coordenadas que nós mais utilizamos e para te ajudar na memorização, lembra de fanboys. For, and, nor, but, or, yet e soon. Tá? Então, a ideia do acrônimo é isso, é você lembrar de uma palavra para conseguir lembrar das outras, tá? Para te ajudar no processo de compreensão e memorização. As conjunções subordinadas são as conjunções que nós utilizamos para ligar uma parte independente com outra parte não independente, ou seja, uma parte dependente. Essa relação de independente e dependente é importante no sentido de você entender. Independente tem sentido completo. Dependente tem sentido reduzido. Então, para você entender ela tem que estar junto de uma outra coisa. Tá? Então, a nossa definição aqui. They are used to join an independent and complete clause. Ou seja, ele é usado para unir uma sentença que é independente e completa com uma sentença dependente, né? Uma sentença que sozinha não vai ter sentido, não vai ter significado. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma oração principal, que é o que carrega o sentido e a relevância dela. Tá? Qual é o impacto? Para que ela serve? Que função ou que sentido ela está apresentando? Então, a diferença de uma coordenada para uma subordinada é que na coordenada você tem os elementos que fazem sentido sozinhos. Na subordinada, uma parte da oração ela é dependente, ela precisa de uma outra coisa para ter sentido. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco. Alguns exemplos de conjunções subordinadas. Nós vamos ver exemplos em contextos. Although significa embora. After, depois. As, como ou assim. Before, antes. Once, uma vez. Though, apesar. Until, até. Whether ou if significa se. Because, porque. When, quando. While, enquanto. Tá? Pessoal, essa aula de hoje, ela é vocabulário, tá bom? Então, por isso que eu estou dando para vocês uma grande quantidade de palavras novas, ou palavras que talvez você conheça e a gente só está identificando que essas palavras são conjunções. Mas para você ter uma compreensão melhor, para você acompanhar melhor esse conteúdo, é importante leitura, prática e exercícios, tá bom? Ter contato com o idioma para analisar e utilizar essas expressões. As conjunções correlativas ou correlatas, que é o nosso próximo tipo de conjunção, lembra que são 3, são as conjunções que sempre aparecem em pares. Então, você sempre vai usar 2 vezes uma combinação de palavras. E, obviamente, elas vão relacionar elementos do texto. Palavra com palavra, frase com frase, oração com oração, sempre aparecendo em parezinhos. Tá? Então, they are pairs of conjunction, eles são pares de conjunções, usados em sentença para unir diferentes palavras ou grupos de palavras em uma sentença única, né? Juntos, eles vão colocar o contexto de sentença. Alguns exemplos das conjunções correlatas. Both and and. Os dois, ou ambos, e o é no final, o i no final. Neither e either significa nem ou e ou. Muito ou, né? Not only ou but. Not on ou also. Not only significa não apenas. But, mas. Also pode aparecer dando ideia de também. As e as, tal e qual, ou tão quanto tão como. Bom? Então, sempre elas vão aparecer em pares, fazendo essa relação entre as orações. Quais são os sentidos expressos pelas conjunções?
Como eu mencionei para vocês na introdução, as conjunções elas trazem significado, né? Quando você liga uma frase com outra frase ou uma palavra com outra palavra, tem ideias que você quer transmitir, você quer expressar um sentido. Então, nesse caso, quando você liga as duas sentenças ou frases separadas, palavras separadas, as conjunções podem expressar a ideia de time, que significa tempo, comparison, comparação, purpose é o propósito, qual é o objetivo, contrast, contraste, ou nós falamos muito em português a adversidade, que é quando você quer dar uma contraposição em relação a algo, alternation, que é a alternância ou a alternativa, addition, ideia de adição, que nós usamos bastante, summary, ideia de síntese, e result and consequence é a ideia de você fazer relação entre resultado e consequência. Se você tem isso, gera isso como resultado. Então, nós podemos usar as conjunções para expressar esse tipo de situação. Vamos ver alguns exemplos, como eu falei para vocês, dessas conjunções, dessas palavrinhas que nós estamos analisando, em contextos diferentes. Tá? Então, por exemplo, conjunção que dá a ideia de tempo. Brush your teeth before you go to bed. Tá? Então, aqui eu tenho a conjunção before. Before significa antes. É uma conjunção de tempo. Eu estou dando a ideia de tempo. Antes de você escove os seus dentes, antes de você ir para a cama, que deveria ser go, tá? Go to bed. Exemplo de comparação. I think apples are good. Likewise, oranges are too. Então, nesse caso, eu tenho a expressão, a conjunção likewise. Assim como, é para dar comparação. Eu acho que as maçãs são boas. Assim como as laranjas também. Tá? Então, likewise é uma conjunção que me dá a ideia de comparação. A ideia que eu estou expressando, o sentido que eu expresso com essa comparação, com essa oração, é comparar as duas frutas. Propósito. He's qualifying to become a teacher. To é a conjunção. Professora, to não é preposição? Também. Existem palavras aí em inglês que você pode usá-las em funções diferentes, tá? Em classificações gramaticais diferenciadas. Ele está se qualificando para se tornar um professor. Então, esse para indica o propósito. A ideia ou o sentido expresso é por que ele está se qualificando? Para isso. Bom, no caso do contraste, pessoal, para expressar a ideia de contraste, nós vamos ter My sofa is not very good. Meu sofá não é bom. Mas, o mas é a nossa conjunção adversativa, ou a conjunção que dá a ideia de contraste. Mas, ele é confortável. Então, dá uma ideia de que, apesar dele não ser bom, ele ainda assim é confortável. Essa é a oposição. No caso da alternância, é o nosso ou. Is your dog male or female? Seu cachorro é macho ou fêmea? Ou dá uma ideia de alternância, ou uma coisa ou outra. No caso da adição, que é uma das que a gente mais utiliza, Thomas opened the door and drank tea. Então, ele abriu a porta e bebeu o chá, ou bebe o chá. Summary é a ideia de resumo, de sumário. In brief, we're the best. Em suma, ou em resumo, nós somos os melhores. Então, é um exemplo que você dá para a síntese. Result and consequence é a ideia de resultado e consequência. He's broken his leg, therefore, he won't play today. Therefore é a nossa conjunção. Ele quebrou a sua perna, então, por isso, ele não jogará hoje. Então, a nossa conjunção que dá a ideia de resultado e consequência é therefore. Tá? Ela dá qual que é o resultado aqui. Ele não vai jogar. Por que ele não vai jogar? Porque ele quebrou a perna. Então, tem uma relação de resultado e consequência, causa e consequência. Bom? Então, aqui são alguns dos sentidos que as conjunções podem expressar.
Nesse caso, nós temos alguns exemplos, tá? O que os exemplos nos demonstram? Aqui são aqueles informativos que a gente encontra à disposição na internet. Vocês vão poder ver vários resumos. A ideia disso daqui é analisar exemplos, contexto, quais os tipos de preposição e onde essas preposições aparecem. Aqui as conjunções coordenadas, ó, que nós vimos no começo. Lembra do fanboys? For, and, nor, but, or, yet e soon. Tentem fazer esse exercício quantas vezes vocês puderem para memorizar as conjunções coordenadas. As coordenadas são muito utilizadas para exprimir essas comunicações completas, essas ideias independentes. Tá? The lady called for security. A moça, a senhora, chamou pela segurança. Tá? Ela fez esse apelo. Lara can both eat and speak. A Lara pode comer e falar. Então, ela consegue fazer as duas coisas. Neither Alex nor I drink. Nem o Alex, nem eu bebemos. Então, esse nem está dando essa ideia de expressões que fazem sentido. Eu não bebo, o Alex não bebe. As duas ideias se complementam. Exemplos de sentenças com conjunções subordinadas. I read a newspaper because it provides information. Eu leio o jornal porque oferece informações. The stadium looks like garbage after the match. O estádio fica parecendo um lixo depois, conjunção de tempo, da partida, depois do jogo. Someone dropped me here when I was young. Alguém me deixava aqui quando eu era jovem. When, quando, também ideia de tempo. Tá? Exemplo das correlatas, como eu mencionei, são aquelas que nós usamos em pares. The more you go deep, the more you breathe less oxygen. Quanto mais fundo você vai, né, você mergulha, mais você respira menos oxigênio. His sister is so talented that she got the first rank in the exam. A irmã dele é tão talentosa que ela ficou em primeiro lugar no exame. I have known my uncle for so long when he works as a lecturer. Eu tenho conhecido meu tio por tanto tempo, desde quando ele trabalhava como palestrante, né? Como uma pessoa que fazia palestras. Bom? E aqui para a gente ver em contexto, para nós analisarmos em situações de interpretação, o que nós vamos ter? Um texto, tá? E a partir do texto a gente observa a utilização desses contextos. É muito comum nos vestibulares, por exemplo, vocês observarem uma conjunção que é extraída de um fragmento do texto e a pergunta é justamente a que ou a quem essa conjunção se refere, quais termos ela está ligando, ou, por exemplo, que sentido ela expressa, que ideia ela transmite. Nesse caso, eu tenho um texto e a pergunta é in but it is an endangered species. Esse conectivo but dá a ideia de quê? Né? Ele transmite que tipo de sentido? But eu já sei que significa mas. Mas é uma conjunção utilizada para dar a ideia de contraste. Então, você nem precisa ler o texto, porque você já tem esse conhecimento. Não obstante, de toda forma, é importante analisar o contexto para garantir. Então, eu tenho aqui, the giant panda is China national symbol. Então, nesse caso, eu tenho o panda gigante é um símbolo nacional da China, mas é uma espécie em perigo. Então, você tem a ideia de contraste aqui, tá? Você tem a ideia de que ele é um símbolo, mas apesar de ser um símbolo, ele corre perigo, ele corre risco. Outro exercício, eu tenho uma tirinha, tá bom? E aí, na tirinha, eu vejo aqui psychiatry, então eu tenho um psiquiatra, tenho um paciente, e o paciente diz, I have an irrational fear of words like and, or, but, and if. Então, ele tem um medo irracional de palavras como and, or, but e if. Essas palavrinhas são as palavrinhas que a gente acabou de ver, ó, são as conjunções. E aí o psiquiatra diz, conjunctivitis. Tá? E aí, nesse caso, o que seria esse conjunctivitis?
fazendo um trocadilho com a doença conjuntivite, que é uma inflamação dos olhos, tá bom? E não o medo de conjunções. Nesse caso, você apresentaria qual era o humor da tirinha, tá bom? Pessoal, a gente encerra por aqui. Fiquem bem, se cuidem e bye bye.